Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem pense... Povo de Deus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Mateus, tenho 24 anos de idade, sou acadêmico de administração, faço parte da Paróquia Imaculada Conceição, atuando pelo EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, e pelo Coração Adorador, através do Apostolado da Música. Fico muito feliz por esse convite para estar falando um pouquinho sobre a minha vivência jovem na igreja e sobre a minha família também. E o que eu gosto sempre é que eu não tenho como separar essas duas vivências, elas sempre foram juntas na minha vida. Então, a minha família tem uma parcela importantíssima dentro da minha formação religiosa também. Eu venho de uma família que ela é tradicionalmente católica. Meus avós, desde criança, ensinaram a minha mãe, no caso, meus tios, as irmãs dela, e, por consequência, ensinaram a gente também, os netos. Eu sou o mais velho de 13 netos, eu e meu primo, também faz parte da JC. E logo cedo, aos 6, 7 anos, como a gente adorava passar as férias, no interior da minha avó, ela morava ali numa região mais ou menos entre Beneditinos e Pau d'Arco, Piauí. Desde pequena a gente acompanhava ela rezando o texto e a gente aprende. Acaba aprendendo pela convivência de maneira inicial, né? Então, com 6 anos, eu já rezava o texto com meus avós, todos os dias às 6 horas da tarde. E aos sábados a gente rezava o texto, especialmente o ofício da Imaculada Conceição também. Então, desde pequeno eu comecei a encarar aquilo dali como uma responsabilidade. Não só de rezar, mas de aprender, de saber por que eu estava rezando aquilo, por que a gente rezava. E eu costumo dizer que ali foi a minha escola. A gente tem a catequese quando a gente entra na igreja católica, mas a minha catequese e a minha apresentação à igreja católica foi ali. Meus avós sempre foram muito devotos, tanto que quando eles se mudaram, foi feita toda a entronização do Santíssimo Sacramento. Minha avó é muito devota do Divino Pai Eterno também. Então, quem me conhece, que anda aqui em casa, vê que assim que a gente entra na minha casa, a primeira coisa que tem é um altar da minha avó, principalmente com o Sagrado Coração de Jesus, com o Divino Pai Eterno, com Nossa Senhora. Assim como a minha mãe também tem no quarto dela a imagem de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Fátima. Assim como eu sou devoto também de São Bento. Então, é uma coisa que é muito forte na nossa família, muito forte mesmo. E aí, desde pequeno, a primeira coisa que eu aprendi a rezar foi o terço mariano. E é até engraçado porque a minha avó é uma mulher de sertão. Ela veio do interior de Pernambuco para cá, para Teresina. E por ter aprendido a rezar o terço no sertão, é aquele terço mais rápido, mais acelerado. Eu particularmente até gosto, porque a sensação que a gente tem quando a gente reza é que como se ele tivesse mais fervor, é como se o rogai por nós fosse uma coisa mais intensa. E aí, dos meus 6 até os meus 10 anos, essa foi a minha introdução dentro da Igreja Católica. Não da Igreja Instituição, mas dentro da religião católica. E sou muito grato a eles dois, tanto que a minha avó, além de minha avó, é minha madrinha de crisma. O meu avô, felizmente na verdade, já se encontra ao lado do Nosso Senhor, mas foram os dois que me deram esse direcionamento. E falo isso porque não é porque minha avó, não é porque meu avô, mas eu desconheço pessoas que têm uma fé que nem minha avó tem, que nem meu avô tem. A gente, graças a Deus, não pode reclamar de nada na vida, não só pelo trabalho duro do meu avô, para deixar as coisas para minha avó também, para as filhas também, minha mãe, minhas tias. Mas cada um foi criado da maneira especial e cada um tem Deus no seu coração de uma maneira. Se eu for começar a detalhar para vocês terem ideia, eu tenho um tio que ele fez parte, hoje ele não faz parte, mas ele fez parte do que foi o começo da renovação carismática aqui na paróquia do Bela Vista, Nossa Senhora de Nazaré. Então cada um de nós tem esse direcionamento montado. E aí depois disso, já trazendo um pouquinho o ponto da família, eu não fui criado por uma família tradicional. Quando eu digo tradicional, pai e mãe, Porque meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade.
E aí, assim que minha mãe se separou, a gente veio morar com meus avós, onde eu moro até hoje, na casa da minha avó. E depois disso, a gente passou por algumas dificuldades voltadas à questão familiar, porque meu pai não é uma pessoa muito boa de se conviver, mas o foco não é esse, enfim. Mas até ele, nos seus defeitos, também fez algumas coisas corretas por mim. A minha catequese eu fiz na igreja lá do Saci, na Menino Jesus de Praga. E aí, quando eu fui fazer essa catequese, eu era novo, então para eu sair do Bela Vista para o Saci era muito complicado naquela época. A gente não tinha transporte, não existe ônibus, né, na linha direta que vai para lá e tudo. E aí minha avó, da idade que ela já tinha, ela saía todo domingo de manhã cedo e ia comigo até o Saci e voltava caminhando. Então a minha catequese se deu muito a ela. A gente pensou muito em parar. Minha mãe pensou muito também em me tirar porque era muito longe e tudo. Mas minha avó, não, a gente vai insistir, a gente vai terminar isso aí. Você vai terminar o que você começou. E aí eu fiz minha catequese lá. Depois disso, eu não vi mais meu pai. E até hoje eu não vejo ele, não convivo com ele. E aí a única coisa que ele deixou pra mim foi uma Bíblia, que ele me deu de presente assim que eu entrei na catequese. Então, é aquela coisa, eu acredito que até os momentos ruins, eles te trazem coisas boas também. Eu nunca tive uma família propriamente dita, no sentido formal da palavra, mas a família que eu tenho hoje nunca me deixou faltar nada. Pelo contrário, sempre me ajudou e me ajuda muito. E até meu pai, no sentido ruim que ele teve na minha vida, ele ainda foi capaz de deixar uma coisa boa pra mim. E depois disso, a gente faz a crisma, né? E como alguns jovens acontece, a gente acaba se perdendo no meio desse caminho. Às vezes o jovem faz a crisma e depois desaparece da igreja. E aí eu fiz a crisma. E depois da crisma eu fiquei um pouco assim, desnorteado, porque eu era simplesmente um carinha que ia pra igreja, já tocava, né? Quem me conhece sabe que eu toco violão, me arrisco cantando também e tudo, mas não fazia isso dentro da igreja. E a minha mãe começou a ficar inquieta comigo. Ela, ó, você tem que participar, você tem que estar dentro. E detalhe, ela é muito assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque na época que ela me cobrava, ela não ia. Então eu ficava, poxa, mas se nem minha mãe vai, por que eu tenho que ir? E aí quando eu terminei minha crisma foi a época que eu conheci alguns, vou definir como anjos, que são pessoas que não são meus parentes de sangue, mas eu considero a minha família também. Foi eles que me ensinaram assim, cara, faz desse jeito, vem pra cá, vem dessa forma que você vai conseguir. E aí foi quando eu entrei no encontro de jovens com Cristo, através de vários amigos que tocam, que já queriam, poxa, Samuel, tem que fazer. Fiz o encontro de jovens com Cristo. E logo após isso eu não me enxergo mais fora da igreja. E aí eu fui mais além. Depois de ter entrado, a minha inquietação foi assim, eu digo muito para quem tem pai e mãe no SCC, que eles são privilegiados, porque Deus sabe o que faz na vida da gente, mas se eu pudesse, eu teria meus avós dentro do SCC, meus pais, minha família inteira, porque conviver com família é bom e servir com família deve ser maravilhoso. E aí eu peguei, disse, se eu não posso botar minha avó, porque meu avô já tinha falecido, se eu não posso botar minha mãe, eu vou colocar meus primos. Então eu entrei no EJC em 2012, aqui no Bela Vista, e já no ano seguinte eu já comecei a apertar muito dentro daqui de casa, ó, os meninos aqui tem que fazer a JC pra conhecer, porque, parafraseando o Haurisson, o EJC é o primeiro contato dentro da igreja, é o melhor mecanismo de primeiro contato dentro da igreja católica, para aquele que nunca viveu, para aquele que nunca conheceu. E eu peguei e coloquei, tanto que hoje tenho 3 primos, um deles inclusive é meu afilhado também de crisma, que fazem parte da JC, os que não fazem já são loucos para entrar. Sou eternamente grato à minha avó por tudo que ela fez e faz por mim até hoje. Hoje a situação é um pouquinho mais inversa, porque a idade pesa e tudo, a gente tem que estar sempre atento, tem que estar cuidando. Mas o Samuel que é hoje, a devoção que eu tenho hoje, o cristianismo que foi formado em mim, tudo que eu aprendi dentro da igreja católica teve um início, e quem me deu esse início foi ela. Não só ela, como meu avô também.
E aí, a nossa felicidade hoje é chegar aqui nos fins de semana. Hoje não dá por conta da pandemia, mas meus primos chegam aqui no fim de semana, a gente conversa sobre os encontros, ou conversa sobre algumas coisas da igreja, sorri, diverte, mas todo mundo entende o sentido real hoje. E eu sou grato a Deus pela família que eu tenho, sou grato a tudo que Ele realizou na minha vida. Seja de bom, seja de ruim, tudo que passou serviu para me formar e para fazer quem eu sou hoje. E eu acredito que é isso. Como recado final, eu deixo para você o seguinte: se você tá dentro da igreja e tá sozinho, cara, pode insistir, velho. Pega sua mãe, sua tia, seus primos, seja quem for. Porque depois que eles conhecerem a maravilha que é você ser cristão, você servir, e você servir em família, eu te garanto que eles nunca mais vão querer sair também. É isso. Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Pastoral Familiar pelo convite. E tchau, tchau. A vossa abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o